Bom, Tamara, seja muito bem-vinda ao Médico Celebridade Cast. A primeira pergunta que eu quero te fazer, e que geralmente é aquela que os médicos mais falam, porque eu quero ouvir tua história. Como foi para você chegar a essa condição de médico celebridade, que nada mais é do que viver confortavelmente de consultório particular, mas a gente sabe que tem muita história por trás disso. Como foi isso, desde o início da sua carreira até chegar nessa condição, se você pudesse sintetizar para a gente? Certo, Vitor. Bom, então eu me formei em medicina em 2013, comecei a trabalhar em 2014, mas eu fiz residência, eu me formei aqui em Maringá, na UEM, e depois eu fiz residência na USP em Ribeirão Preto. Então faz 7 anos, esse é meu 8º ano de médica e esse é meu 5º ano de dermatologia, né? Quando eu acabei a dermatologia, aquela coisa, para onde eu vou, o que que eu vou fazer? Desde a residência, eu já imaginava que ou eu voltaria para Maringá, né, que foi onde eu estudei, ou eu iria para algum outro lugar um pouco menor para tentar a dermatologia. E aí eu casei e eu fui morar numa cidade menor, daqui não era Maringá, mas uma cidade um pouco menor. E lá eu comecei a exercer a dermatologia por convênio, né? A dermatologia clínica, mas desde sempre fazendo a parte estética também. Desde o começo, eu abri, falando do marketing, né? Eu abri o Instagram, então assim, eu já sabia, desde a residência eu já sabia que eu ia me formar e eu ia abrir um Instagram e eu ia começar meu. Assim que eu tivesse a minha marca feita, eu ia começar o Instagram, e foi isso que eu fiz. Eu tinha um Instagram pessoal, aí eu abri um profissional. Hoje em dia eu não faria isso, eu continuaria no pessoal mesmo, porque já tem engajamento, já teria o público, mas na época acho que eu não tinha essa maturidade, né? Então, mas deu certo. Hoje em dia eu só tenho o meu profissional e pessoal, e é tudo junto. Aquele antigo eu já nem uso mais, eu fechei ele. Então, eu comecei do primeiro ano, eu me formei. Em março eu comecei a trabalhar, em maio eu já estava com o meu Instagram feito, com a logo, com o branding, e já estava colocando a cara nos stories. Que eu nunca tive medo disso, eu nunca tive medo de pôr a cara, porque eu sempre gostei. Eu, na verdade, sempre fui muito tímida, né? Mas no Instagram eu acho que é diferente. A gente consegue vencer essa timidez mais facilmente porque você fala com você mesmo, né? Você não tá vendo outra pessoa que tá lá. Então eu sempre fiz esse Instagram e eu fui crescendo nessa cidade e fui fazendo bastante a parte estética, então que era a parte da dermatologia que me interessava. E eu fui crescendo como a parte estética. Só que durante esse período eu sempre trabalhei em Maringá também. Eu vinha para Maringá a cada 15 dias porque eu sempre quis voltar. E a minha professora, que hoje é minha sócia, me convidou para trabalhar com ela. Ela foi minha professora na UEM de dermato e me convidou para trabalhar com ela. Então, eu comecei a cada 15 dias trabalhando no consultório dela, que já é um consultório classe AAA aqui em Maringá. Então, já tinha um público direcionado. E aí, eu fui criando esse público, trabalhando em diferentes vertentes dela. Então, na verdade, hoje em dia, a gente é sócio e trabalha junto, mas cada uma atua num campo. Então, a gente não tem competição, o paciente é o mesmo, o paciente da clínica é o mesmo e roda por mim e por ela. E aí deu certo da gente voltar, eu e meu marido, então agora estamos em Maringá, já indo para o 3º ano trabalhar. Em Maringá, qual foi a questão? Eu comecei a trabalhar muito com a parte de cabelo, né? Por quê? Na clínica tinha essa demanda, que a minha sócia não fazia, e Maringá tinha essa demanda de cabelo. Então, não tinha nenhuma especialista em tricologia médica, em transplante capilar, não tinha ninguém com essa especialidade. E aí, eu juntei uma coisa que eu sempre gostei, porque na residência, a parte de tricologia sempre foi muito forte. Eu tinha um ambulatório toda terça-tarde só de cabelo. O meu chefe era muito especialista em cabelo, então eu tinha isso muito forte, eu gostava, com a demanda. Então eu vi e falei, bom, o que eu tenho que fazer? Maringá, o que falta na parte de dermatologia? Eu não queria ser mais uma e competir com o que já tinha. Então eu falei, bom, falta realmente a parte de cabelo. Tem essa demanda, tem um público aqui que precisa. E eu juntei com isso que eu já gostava, e assim que eu mudei para Maringá, que eu voltei para cá, eu fiz uma pós de tricologia, então já comecei a trabalhar com cabelo e fazendo a pós e transplante capilar. E hoje o meu atendimento, assim, eu posso dizer que é 90% da parte de cabelo. Tem me tornado uma referência aqui, assim, indico agora os colegas médicos
já reconhece, indica. Então, hoje eu vejo que foi a escolha certa. Há 2 anos escolhi, fiz isso e agora 95% do meu atendimento é de tricologia e transplante capilar. Ah, maravilha. Tem duas coisas que se destacam, pelo menos no que eu ouvi você falar, eu quero começar com uma delas. Você falou para mim que sentiu a necessidade porque não tinha praticamente especialista nenhum em cabelo na região, então essas pessoas talvez teriam que ir até uma capital, teriam que andar bastante, teriam até para São Paulo, talvez, para fazer um transplante capilar. Você sentiu essa necessidade. E aí tem uma coisa que eu sempre falo nessa questão de marketing, quando a gente está pensando no negócio da clínica mesmo, que a gente não encontra pacientes para os nossos serviços. É interessante a gente encontrar serviços para os pacientes. Seria até mais inteligente, porque é coisa que eles já procuram, para que eu vou ficar tentando convencer alguém de uma coisa que ele não procura, certo? E você pensou muito nisso, na maneira estratégica de ver essa oportunidade. Só que aí, o que acontece? A maioria dos seus colegas, principalmente na sua área, porque uma dermatologista ela pode atuar em várias frentes, elas têm muito medo de pegar um Instagram, por exemplo, de fazer um marketing direcionado para só um assunto. E você, a partir do momento que encontrou esse serviço para os seus clientes, que eram os clientes, na verdade, ali da sua sócia, e aí casou, você falou, não, a partir de agora no meu Instagram eu vou falar praticamente 90%, se não 100%, eu vou falar sobre Instagram, sobre transplante capilar ou sobre problemas aí ligados à tricologia. O quanto isso foi fundamental para você conseguir o resultado que você tem? Utilizar o Instagram para só falar de uma área específica dentro de uma possibilidade. Você tinha muitas possibilidades, mas você escolheu só uma. Eu acho, Vitor, que isso é muito importante para criar autoridade. Então, quando eu comecei, né, na tricologia, foi em 2018. Então, em 2018, o meu Instagram, ele era voltado tanto para a parte de tricologia quanto parte de estética, tal, que eu fazia. Mas eu fui fazendo uma transição e a partir de janeiro de 2019 eu falei, esse ano eu só vou falar de cabelo no meu Instagram. Eu só vou falar disso porque eu preciso criar essa autoridade como que eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu fiquei realmente 1 ano, eu não falava de mais nada, de nenhum assunto, eu não falava de uma, sei lá, protetor solar, eu não falava. Eu falei só de cabelo no meu Instagram inteiro. Então, eu feed, os posts, os stories, tudo só de Instagram. E eu acho que isso foi muito importante, eu acho que foi fundamental. Por quê? É aquela coisa, uma mentira dita várias vezes se torna verdade, né? Não que era uma mentira, era uma verdade. Mas quando a gente fala ela mais, as pessoas acreditam mais e é mais fácil. E hoje o Instagram traz isso pra gente. Então, eu tirei o ano de 2019 para me tornar uma referência nas redes sociais. E aí eu fazia parte de impulsionamento, tudo, né? No Google, no Instagram, mas sempre com essa questão de focar, de eu me tornar uma referência. E aí veio a pandemia ano passado e eu acho que, assim, foi só aumentando a demanda de cabelo. Então, na verdade, eu vejo que foi uma escolha muito acertada e é uma coisa que eu acho que faz muita diferença. Eu estava até falando para você. Muitos colegas meus me falam, qual que é a dica? Foco, foco. Eu tenho várias amigas dermatologistas. O que você quer fazer? O que eu faço no Instagram? Foca num assunto, foca naquilo e vai. Tem que se especializar primeiro na hora de estudar e tem que ir na parte do marketing também. Então, no Instagram, falar daquilo, falar várias vezes, repetidamente, até que quem está te ouvindo entenda que você sabe o que você está falando e que você é referência naquilo. Então, eu acho que esse foco no Instagram no Instagram e todas as mídias, acho que faz toda a diferença. Exatamente, essa curadoria de um conteúdo só. Um primeiro caso, um dos primeiros, né? Que eu conheci, mas o primeiro que eu participei foi do Dr. Tontura, que eu até já entrevistei ele aqui, que ele é um neurologista. E até o nome, na época ele ficou pensando, será que coloca esse nome, Dr. Tontura ou não? E hoje ele, não só por conta do Instagram, né, ele já tem, entre os 10 canais do YouTube de médicos mais seguidos, tem fila de espera e tudo mais, e ele dentro da neurologia, poderia focar em muita coisa, focou somente ali na tontura, e só fala no Instagram dele de tontura, e assim ele se tornou uma autoridade, uma coisa que está acontecendo com você agora, que eu sempre falei para ele que seria o efeito satélite. O que é esse efeito satélite? Você começa a focar e falar sempre sobre aquilo, naturalmente você vai ter que estudar mais sobre aquilo, que você está sempre querendo procurar coisa nova. E naturalmente você se torna um satélite, ou seja, você tem um imã próprio, por quê? Porque as pessoas começam a te perguntar cada vez coisas mais sofisticadas, logo você tem que estudar, e logo as informações chegam para você antes de todo mundo. Por quê? Porque qualquer coisa nova, esses colegas chegam e perguntam sua opinião,
as farmacêuticas pedem para você virar um speaker, e assim você vira cada vez mais uma referência na área. E talvez em 5, 6 anos, 10 anos no máximo, você se torna um dos principais no país, porque você só fala daquilo. Só que a maioria não quer fazer essa transição que as suas colegas fazem. E aí você já deu algumas dicas para elas, né? Quer focar, igual você foca numa especialidade e tudo mais. Por que você vê que, por que você acha que a maioria, principalmente dermatologista, tem essa dificuldade na hora de focar e bancar? Que a partir de agora eu vou falar só sobre um problema, só sobre um tratamento. Qual que é a dificuldade? Eu acho, Vitor, que tem muito medo de perder paciente ainda. Existe esse medo, sabe? Então, eu acho que as pessoas, muitos dermatologistas não querem focar no assunto por medo, por ficar pensando, ah, mas aí eu vou focar, sei lá, eu vou focar na parte de cabelo e vou perder o preenchimento, entendeu? Eu tinha esse medo um pouco no começo, sabe? Sendo bem sincera. Porém, é uma coisa que eu quis arriscar porque algo me dizia que estava certo e que eu precisava disso, e hoje eu vejo que realmente foi a melhor coisa. Por quê? Eu não perdi o paciente, porque se o paciente vem comigo para o cabelo, ele vai fazer um preenchimento, ele vai fazer a parte estética, e realmente era o que eu queria. Eu queria me tornar referência em cabelo, e é o que você falou, aquilo, quando vira um hábito, diminui a chance de erro, né? Acrescentaria em tudo que você falou isso. Quando você faz aquilo repetidamente, você diminui a chance de erro, você faz com mais excelência, e a mesma coisa no Instagram também. Então, você falar... E tem gente que fala, nossa, como que você consegue falar um ano só de cabelo, só de tricologia, só de transplante? Aí eu falo, cauda longa, já cito você, né? Falo, gente, Ah, eu pego um cauda assunto longa. e fica, entendeu? Pega um e vai que você consegue. Então, mas eu acho que tem esse medo de perder o paciente, de perder alguns e medo de não dar certo, de ter que voltar atrás. Eu acho que é medo. Exatamente. Mas sabe o que é estranho? A maioria desses médicos que falam que tem esse medo, eles já não têm esse Instagram que traz tanto paciente para eles. Muitos deles ainda nem têm o perfil e quer começar e fica te perguntando, mas como que eu começo esse perfil? Ou seja, o Instagram já não traz nada para ele. Então, que medo que eu tenho de perder algo que eu já nem tenho, né? Mas é engraçado. E pelo jeito parece que no Médico Celebridade você não foi aluna, não. Você estudou mesmo, falou de cauda longa aqui Aqui, e ó, tudo ó, mais. olha aqui, ó. Anotei tudo. Nossa, todas Tenho... as anotações. Que bacana. Que bacana. E o seguinte, Tamara, continuando nessa pegada de escolher, ter um foco e tudo mais, você adiantou uma pergunta que eu ia falar. Você até falou de cauda longa. Mas querendo ou não, é uma grande dúvida. E as pessoas até me perguntam, como é que você tem tanto assunto para falar de marketing médico? Porque para mim é natural, um assunto vai puxando o outro. E você, como é que é no teu dia a dia, na hora de fazer um post, e você ter criatividade para falar de um assunto que você já falou tantas vezes e que parece até que é esgotável, mas a gente sabe que não é. Não sei, assim, não, é porque realmente é uma coisa que tá no dia a dia. Então, eu tenho um paciente todo dia, falando todo dia, tirando dúvida todo dia. Então, eu sei o que é as dúvidas dos pacientes e cada dia aparece uma dúvida nova. Então, por exemplo, agora a queda de cabelo pós-Covid, tá tendo um monte. Então, ok, a gente vai falar disso, mas cada dia eu tenho um assunto a mais para falar sobre isso, porque o paciente me traz. Então, eu pego muito do que o paciente fala, muito do que a gente lê e estuda. Então, às vezes, eu pego assim as notas do celular e vou escrevendo tudo que vai dando ideia de assunto, de stories, de feed, vou colocando. Depois eu organizo, é tipo um brainstorm mesmo. Mas é por conta disso. Então, por exemplo, eu fiz uma série de vídeos de minoxidil, né? Gente, o que eu vou falar de minoxidil? Nossa, eu fiz uns 4 IGTVs, mas eu acho que eu faria 20 se desse. Porque tem muita coisa para você falar, porque você vai pegar um efeito colateral, você vai destrinchar. O outro modo de usar. Usei e não funcionou, que o paciente sempre fala. O oral e o tópico, qual que é a diferença? O manipulado e não sei o que lá. E aí você vai explicar. Explicar. Então, na verdade, são os assuntos, as dúvidas mais comuns dos pacientes do consultório. Os assuntos que eu leio muito, eu também sigo muita gente que fala de cabelo. Então, se eu vejo um post legal, eu já salvo. E daí, daquele post, eu já tento tirar uns 3, sabe? Então, na verdade, eu vou buscando inspirações no próprio Instagram e dos meus pacientes. E aí, e das coisas que eu leio, que eu vou lendo, estudando. Então, se eu li um artigo, vai ser muito técnico, mas o que eu posso tirar disso para o meu paciente? O que eu posso levar de conteúdo para o meu Instagram? Então, de um artigo eu já tiro várias coisas
pro leigo, né? Pro paciente. E hoje em dia o paciente está muito informado. Então, na verdade, a gente pode explicar muito mais coisa que antes, que ele vai ter interesse, vai ter audiência. O meu público é um público muito exigente da parte de tricologia de transplante. O transplante capilar é um público muito exigente. Eles sabem tudo de transplante capilar. Então, eu posso conversar, até mesmo às vezes numa linguagem médica, que eles vão estar não uma linguagem médica, mas dizer coisas médicas que eles vão aceitar numa boa, porque é um público que estuda muito, que sabe muito, que chega no consultório já sabendo, então eu tenho que levar coisas diferentes. Mas basicamente é isso. Se você pegar minhas notas, eu tenho marketing 2018, 17, 18, 19, 20, agora 21, e eu vou, cada mês eu vou fazendo esse brainstorm, e aí chega um dia que não tem conteúdo, mas eu abro lá, tá tudo, um monte de coisa sobre o mesmo assunto, mas cada assunto destrinchado. Basicamente isso. Exato. Mas você falou de 3 coisas que são principais para o médico querer fazer conteúdo igual você faz, assim. Só de um assunto, mas com variedade infinita. Primeira delas, ouvido. Paciente falou, anotei. Ainda mais se for alguma coisa que eu ainda não tenho falado. Então tá sempre com o bloquinho ali anotando. Segunda coisa, seguir referências. Pessoas que falam, no teu caso, sobre cabelo, nem precisa ser médico, mas se fala sobre cabelo, você segue. Então você está sempre bebendo da fonte. Então, a maioria não segue, ele segue o concorrente dele para passar raiva. Não, segue referências, não precisa ser teu concorrente direto. E o terceiro, que eu acho interessante, usar a própria ferramenta. Eu tenho um amigo que é um grande desses gurus de marketing, ele é bem grande, ele fala para mim sempre, ó, Vitor, você acha que aquele teu post que teve mais salvamentos é porque se bombou e os médicos salvaram? Na verdade, aquele pessoal de agência, o pessoal que quer falar de marketing, salvou para um dia usar aquela ideia. E até tem um livro que é muito bacana para quem quer saber disso, chama Roube como Artista. É um livro curtinho, só que ele mostra assim, todas as técnicas para você. Você não vai copiar, mas você vai roubar como artista. E aí você está falando, usa a própria ferramenta para salvar, né? Aquilo que as pessoas publicam, que uma hora você vai voltar nesse salvamento e vai falar, opa, isso aqui eu posso usar. É ou não é? Então dá para a gente usar a própria ferramenta. E o pessoal ainda não pegou esses truquezinhos para facilitar o dia a dia. Mandando, assim, eu pego o aviãozinho e vou mandando para minha agência, sabe? Eu tenho que organiza, eu só pego o aviãozinho e vou mandando o dia inteiro, que eu acho legal, para eles também ajudarem a organizar. Então, eu acho que tem que se inspirar mesmo, não é roubar, é se inspirar. Se inspirar. O hobby como artista ajuda a gente a se inspirar. Isso. E me fala uma coisa, como que é teu processo? Você falou para mim, tem agência, eu vejo que seus posts são profissionais, que você também tem um tato com os vídeos, você não grava. No Story, sim, grava no dia a dia, que é o que tem que fazer. Mas chega na hora de gravar um IGTV, alguma coisa, você tem sempre uma qualidade ali naquela gravação e tudo mais. Como é que funciona a tua produção de conteúdo? A questão mais técnica dela mesmo, não a estratégica. Essa é uma questão polêmica, porque eu já estou na 4ª agência, acho que é a quarta agência. Eu espero que dê certo agora, enfim, mas eu acho que tem que segmentar, porque para o Google, para o AdWords, eu tenho uma pessoa que faz um freelance, né? Tanto para o Google quanto para o Facebook e o AdWords. Para o transplante, o Google é uma coisa que vale muito a pena. Eu acho que é o que mais rende hoje em dia é o Google na parte do transplante capilar. Então, eu tenho uma pessoa que só faz isso, que eu converso diretamente com ela e ele já cuida da minha campanha há quase 2 anos. Então, acho que já sabe bem como funcionam as coisas. E eu tenho uma agência que aí faz a parte do feed, os posts e gravam os vídeos, né? Mas essa coisa de agência, eu acho que a gente tem mais só para, assim, fazer um conteúdo diferenciado, porque você tem que pôr a cara. Isso aí eu acho que todo médico já deve estar careca de saber, ou deveria estar, né? Que tem que pôr a cara, que tem que ter pessoal, que tem que ter conversa, porque outro erro muito comum é só deixar na mão da agência. Eu acho que isso já está mais que todo mundo já sabe que você tem que trazer uma pessoalidade, porque o paciente se identifica com você. Então, a agência é mais para essa coisa. Por exemplo, eu tenho lá 2 posts por semana e um vídeo e pronto, mas o resto é eu que vou fazer. Reels é eu que vou fazer, Stories, postar coisas do meu dia a dia, postar coisas pessoais. Então, isso é muito mais, é 20% a agência e 80% eu, que é o que dá cara pro Instagram. Com certeza. Só que na hora que você faz a pessoalidade, no dia a dia, a gente sabe que faz com a cara que tem,
mas na hora de escolher as fotos que vão para um feed, eu vejo que você tem um tato grande. Talvez seja pelo público, você falou para mim que vocês trabalham com o público AAA, que seria talvez o sonho de todo dermatologista, né? Trabalhar com esse público, o pessoal, principalmente quem trabalha com estética. E eu vejo que você sempre está bem vestida, sempre tem acessórios que combinam. Parece até que você passou por uma consultoria de imagem na hora de fazer. Você parece que escolhe a dedo, você nunca está desleixada. É porque você é o espelho do público que você quer atrair. Na tua área isso é super importante. Como é que é feito essa seleção das fotos, como é que é feita essa seleção desses conteúdos que vão para o feed, que mais são para inspirar quando aquela tua paciente bate ali e fala, nossa, olha como ela se cuida, olha como ela está sempre bem vestida, olha, deve ser uma pessoa séria e tudo mais. Como é que é feito isso? Eu acho que a dermatologia toda, a gente inspira muito os pacientes, né? Muito a questão do lifestyle, de como você se veste, de como você se porta. Então, eu sempre quis realmente passar essa imagem, né? Então, eu sempre vou escolher uma foto bonita, e aí eu sempre dou uma tratada na foto, eu tenho um filtro lá que é o que eu tento usar para dar uma harmonizada, sabe? Deixar um pouco mais na mesma paleta, vamos dizer assim. Mas eu sempre busco exatamente isso, refletir o que eu quero passar com a minha imagem. Então, eu não quero passar uma imagem desleixada, eu não quero passar. Então, eu sempre vou buscar uma imagem bonita, num fundo bonito. Eu, às vezes, estou lá, uma sexta-feira, eu quero tirar uma foto. Eu vou lá, escolho um canto, peço para meu auxiliar tirar uma foto bonita, para justamente que eu sei que é aquela que vai dar mais atenção, que as pessoas vão interagir, eu sei qual é o meu público, né? O homem de tantos anos lá buscando transplante e a mulher de tantos anos lá que tá com a queda de cabelo. Então, eu já sei, eu já conheço o público, eu já sei com o que ele mais vai interagir, o que ele quer ver. Então, as imagens, na verdade, ou são que eu vou produzir lá no dia do consultório mesmo, hoje eu quero postar uma foto, então vamos lá. Ou são fotos que eu já tirei antes e eu acho que eu tenho esse cuidado de deixar ele um pouco mais harmonizado com o feed para não aquela coisa parada, né? Igual, tudo igual, que aquilo lá é feio também, mas de não fugir muito do mood, do feed, de ter essa elegância, que é o que eu tento passar mesmo para o meu paciente. É isso. Exatamente. E usar acessórios de marca, tá sempre cabelo feito, maquiagem, isso faz a diferença, né? Faz a É, diferença pro público que você quer trazer. exatamente. Não, ainda mais a parte de cabelo, você tem que ter um cabelo bonito, você tem que ter tudo isso, né? O paciente se inspira, não adianta. Exatamente. E aí você falou para mim agora sobre público, que alguns chamam de persona e no médico celebridade a gente chama de paciente ideal. E você falou que tem um contraponto aí. Você tem um público de cabelo que talvez seja um pouco mais masculino e você tem um outro público que é mais feminino. Como é para você, já que você falou disso, quer dizer que você falou, eu faço conteúdo para esse público, quer dizer que você já estudou, que você já tem muito claro quem é ele. E eu vejo que muitos seus colegas têm essa dificuldade. Ele fala ou para todo mundo, ou ele fala só para um. Ele não consegue para um tratamento, que é o que eu sempre falo. Eles perguntam, Vitor, eu tenho que ter uma persona? Eu falo, ideal seria uma para cada tratamento, ou uma para cada unidade de negócio que tem na tua clínica. Então, cabelo seria uma, talvez pele outra. Como é que você faz esse conteúdo para públicos distintos? Como é que você, primeiro, encontra esse público, entende ele, se você pudesse voltar atrás de todo esse processo, e depois como que você faz o conteúdo para ele? Isso é até um desafio, assim, diariamente no meu Instagram, porque o meu público, ele é um homem de um lado e do outro uma mulher. Então, são opostos. Um é uma mulher que quer saber como eu enrolo meu cabelo, qual produto eu uso, qual a dica que eu vou dar, e o outro é um homem que não quer saber, só quer saber da cirurgia, do transplante, como tá, o que vai virar. Então, na verdade, eu tenho que ter sempre esse cuidado no conteúdo que eu vou passar, tá? Quando eu voltei lá atrás, o meu objetivo era o público feminino. E aí, como eu fui crescendo na parte de tratamento capilar, eu vi que eu precisava fazer também o transplante, porque o transplante, chega uma hora que você tem que fazer o transplante para ter um resultado legal, e é uma área que está crescendo muito. Então, eu também fiz a pós de transplante e eu comecei a direcionar mais também para o público masculino. E isso eu tenho cuidado na hora de postar, então eu não posso. O meu feed antes, se você olhar, ele era muito feminino. Hoje ele já está mudando um pouco,
por conta desse cuidado que eu tenho agora desse público masculino do transplante. A linguagem que eu vou passar, então eu também não posso parecer muito infantil, porque isso não vai muito, né? Tem que ser mais para o público masculino. E a questão de falar mais de cirurgia. Então, eu mudei um pouco toda a harmonização do feed, eu mudei a questão da postura, a gente fala mais de cirurgia. Então, você tem que estar pensando que hoje em dia meu público são os dois. Então, eu vou dialogar com os dois. A parte do é igual você falou, Vitor, é por procedimento. Então, o paciente ideal para tratamento capilar, para os lasers, para os protocolos que eu tenho na clínica, tudo, vai ser uma mulher de meia idade, tal. Pro transplante vai ser um homem, só que eu tenho que dialogar com os dois. Então, na minha semana, eu tenho que fazer stories para os dois. Então, eu tenho que falar de transplante, eu tenho que falar da parte de queda, de alopécia. E eu tenho que, no feed também, postar transplante e postar tratamento. Então, dialogando dessa forma, dá certo. Porque eu acho que, no fim, tudo é tricologia, tudo é cabelo, tudo é estudo de uma coisa só e a gente vai resolver isso. Mas eu preciso saber com quem eu tô falando. E ter essa posição, acho que desde o início, saber com quem você quer falar. Se você não sabe ainda com quem você está falando, você saber com quem você quer falar, né? Quando eu fiz seu curso, eu lembro que eu estava até lendo aqui, engraçado, que você falou, quem é a sua pessoa ideal? E eu anotei tudo. Fulana, eu tinha uma paciente ideal já, e eu anotei o nome dela, e eu falei, por quê, né? E aí foi que eu lembro que tinha várias perguntas que você fazia. Então, por que faz isso? Por que faz aquilo? Por que gasta isso? Por que se interessa nisso? Por que valoriza isso? Então, essa é o meu público ideal. É nela que eu vou focar. Então, foi assim que aconteceu. Eu acho que você tem que ter uma persona, tem que ter um paciente ideal para você conversar. Você já começando se portando dessa forma, na sua postura, no seu jeito de vestir, no seu jeito de falar. Então, se você não sabe quem é, você tem que saber. E se você ainda não tem, você tem que criar uma e dialogar com ela. Isso faz toda a diferença, você saber quem é seu paciente ideal. E saber que os médicos celebridades que se tornam médicos celebridades, que a maioria não, a maioria nem faz, se inscreve no curso, não assiste às aulas, aí alguns assistem e não colocam em prática. Aí pessoas como você que colocam em prática, geralmente eles têm esse hábito de anotar, de fazer os exercícios. E eu tô com curiosidade, por acaso você lembra do nome do seu paciente ideal ou você chegou a criar? Porque tem alguns que fazem exercício e nem cria. Você chegou a criar? Você lembra o nome? Eu lembro, sim, aqui, ó, tá até anotado aqui, ó, Amélia se chamava. Olha só, que legal. E, e você falou para mim de transplante capilar. Em 2019, um pouco antes da pandemia, eu palestrei no Congresso Brasileiro de Cirurgia, não sei se é Congresso Brasileiro de Transplante Capilar ou de Cirurgia e Transplante Capilar. Restauração capilar. De restauração, É, exatamente, de restauração capilar. então, Então foi Fernando Basto, que é um aluno do Médico Celebridade, alguns outros alunos também me convidaram, inclusive o presidente lá dele. Eu palestrei, foi bem bacana. E eu lembro que eu tinha falado disso, de ter o público e tudo mais. E aí você falando dessa transição de homem e mulher, de ter bem claro que para um serviço o transplante é para o homem, e alopecia, algumas outras coisas para a mulher, MMP, vai vir um questionamento de quem está ouvindo isso aqui. Tá, ele já entendeu que ele precisa fazer isso. No seu caso, objetivamente, como é que você fala com um homem e como é que você fala com uma mulher? Para ele entender. Como é que você faz? Como é que você faz isso? Quais são os detalhes que você usa? objetivamente no Instagram, ó, então, assim, eu acho que quando eu vou falar com a mulher, eu vou falar mais daquela. Assim, por exemplo, se eu vou dar dica, né? Dica, claramente eu tô falando com uma mulher. Se eu vou dar dica do produto, se eu vou dar dica do jeito que uso o cabelo, né? Dica do dia a dia, dica prática, eu tô falando com a mulher. Então, no Stories eu vou me posicionar como eu tô me posicionando aqui com você. Se eu vou falar para um homem, então eu tenho uma postura um pouco mais séria, que eu acho que exige isso, o homem que quer o transplante capilar. E aí eu vou conversar e já vou começar mostrando um assunto de transplante capilar, porque daí já vira uma chave, entendeu? Eu percebo que vira uma chave. Então, por exemplo, eu vou postar uma foto de cirurgia, eu vou postar uma imagem de calvície masculina. Se você pegar meu celular, só tem foto de homem de calvície, que é todos que eu tiro foto do transplante. Então, eu vou postar uma foto dessa e já vou... Porque aí, o que eu acho? Quando o homem tá passando, por exemplo, os stories, ele pode ver, opa, isso aqui é pra mim, entendeu? Dá uma virada de chave. A mesma coisa no feed.
Quando eu vou falar de transplante, eu já deixo bem claro que eu vou falar de transplante no começo. E eu tenho uma postura um pouco mais séria, menos assim. Com a mulher, acho que é mais amiga, entendeu? Assim, um bate-papo, igual a gente tá aqui. Com o homem, também, mas eu acho que eu sou um pouco mais introspectiva, um pouco mais séria, porque é uma cirurgia, exige essa postura. E eu sempre coloco a questão do assunto, do transplante de cara, uma imagem mais forte para o paciente homem ver que eu tô falando com ele. E aí eu acho que assim, dá para diferenciar um pouco, entendeu? Eu acho que a pessoa que tá vendo, até as mulheres falam, ah, isso aqui é para mim, não é para mim. Porque eu vejo quando tem enquete de transplante, os homens respondem, não muitas mulheres. Mulheres perguntam, ah, pode, mulher tal, mas é mais homem. E ao contrário, mulher, quem quer dica de hair care? Mulher. Então eu vejo que funciona bem isso para mim. Ah, maravilha. E se a gente for pensar na conversão desse paciente que está dentro do seu Instagram, que agenda e vai para o consultório, aí você vai indicar para ele o transplante ou não, você vai indicar um tratamento ou não. Tem diferença desse paciente mulher, mas vamos pegar sobre os serviços, não só sobre o sexo. Tem diferença? Porque na minha visão, esse paciente de transplante, geralmente ele chega decidido. Porque a janela de compra dele é grande, ele ficou 2 anos talvez pesquisando, já pesquisou tudo, já até considerou ir para a Turquia, ele viu que é um mau negócio, que ele vai entrar na mão ali de gente que não tá preparada, ele já considerou muito, e aí ele vai lá, talvez junta até aquela graninha dele e vai lá fazer. Eu já vejo que talvez seja uma coisa assim, a partir do momento que eu entro no consultório, é muito difícil eu desistir. E já os outros serviços não, mas talvez é uma coisa que eu tenho na cabeça. Como é que é a diferença entre esse paciente de transplante capilar e dos outros serviços nessa questão de conversão de serviço mesmo? É igual você falou, Vitor, o do transplante ele vem decidido mesmo. Por quê? Eu só atendo particular, então ele vai pagar uma consulta, né? Então, para ele topar pagar uma consulta, ele já fez várias avaliações online, inclusive comigo, não online, mas eu tenho um WhatsApp só do transplante, que o paciente consegue mandar foto para me auxiliar, e aí eu avalio e eu faço um pré-orçamento online, que hoje em dia a gente tem que fazer isso. Então, ele já vem sabendo mais ou menos o preço da cirurgia, já conversou com a minha auxiliar, já explicamos tudo, então ele vem decidido. Ele só quer marcar a data e me conhecer e ver se a minha ideia bate com a dele, porque ele já vem sabendo tudo. Então, a conversão é muito alta para a cirurgia, realmente, a hora que senta na minha sala. Lá no WhatsApp, é muita gente especulando, mas na hora que senta na minha sala é alta. Já o que eu acredito, assim, que eu vejo é que a outra parte também, Vitor, por quê? Hoje em dia a paciente já vem confiando muito em mim. Ela já me conhece, né? A mulher que quer tratar o cabelo. Então, ela já me conhece, ela já me acompanha há um tempo no Instagram. Ela já tentou agendar consulta, ficou esperando a vaga. Então, ela já vem, ai, doutora, eu liguei 1 milhão de vezes, tal, consegui. Então, ela já vem com muita esperança para cima de mim, porque ela já passou por vários outros dermatologistas, entendeu? Então, eu vejo que a conversão dos meus tratamentos é alta por confiança, porque a paciente confia no que eu falo. E essa confiança foi construída nas redes sociais, porque ela nunca me viu. Ela já chega confiando em mim, entendeu? Aí na consulta eu vou fazer com que ela continue acreditando em mim, não vou decepcioná-la. Eu acho que a gente tem que ter um atendimento bom. Minha consulta é demorada, eu sou muito atenciosa. Então, isso é uma coisa que os pacientes gostam, querem e exigem. Cabelo é uma coisa que exige muito isso. Então, eu acho que a gente tem que não ser a mesma coisa que a gente é no Instagram, a gente ser no pessoal, ser lá dentro do consultório. E isso eu consigo ser. Então, eu acho que a paciente já vem confiando por essa relação que ela tem de amizade, porque eu respondo todos os meus directs, eu respondo todos os meus comentários, e aí ela vem já confiando. Então, a conversão também é alta por conta desse relacionamento que já foi criado antes e que é mantido lá na clínica, porque eu consigo fazer um encantamento na consulta, consigo dar a atenção que ela quer, precisa, e ela sabe que pode confiar em mim no tratamento e fazer os tratamentos que eu vou pedir. Então, a conversão acaba sendo alta também. E como é que você faz quando essa pessoa entra em contato para falar? Você falou que você responde cada um, você não delega isso e provavelmente você responde com o timing exato, não é aquele cirurgião
que vai, principalmente transplante capilar, né? A gente sabe que a pessoa fica talvez 10 horas para fazer um transplante capilar, não sei qual que é a tua média aí, a gente sabe que é complicado, e aí ele, depois de um mês ele responde a pessoa, pronto, o concorrente dele já respondeu antes, perdeu para o concorrente. Como é que geralmente você faz para responder e que converte mais? Porque ao longo do tempo a gente vai encontrando, né, os caminhos. Que tipo de resposta você dá? Você responde por áudio, por texto? O que você fala geralmente que a pessoa depois continua na conversa e não simplesmente vem, faz o leilão e vai embora? Quais são as estratégias que você usa para responder? Você está falando do transplante? Dos transplantes. Do transplante, quando o paciente fala comigo no story, eu já peço o telefone dele e a minha auxiliar entra em contato com ele, tá? Eu passo para ela e ela entra em contato com ele e ela fala, você teve interesse e tal, e aí já começa explicando sobre a técnica, pergunta se o paciente quer saber, enfim, já começa explicando, e aí quem vai responder o WhatsApp é a minha auxiliar, só que direcionada por mim, entendeu? Então ela vai me mostrar as fotos, eu vou direcionar. Nos stories aqui no Instagram, aí eu respondo tudo que eles me perguntam. Eu tenho respondido hoje em dia escrito. Eu já respondi por áudio, porque por áudio às vezes eu vejo que eles mandam um áudio muito grande, eu já quero contar a história, sabe? Então eu escrevo mesmo, mas eu peço o contato da pessoa e a minha clínica entra em contato. Eu faço muito isso com o transplante e com algumas pacientes também. Quando eu vejo que a situação é crítica, que nem agora que tá essas quedas horrorosas aí pós-Covid, eu também muitas vezes tenho pedido o telefone e passo para minha secretária e elas entram em contato. Tá, então o segredo é, um primeiro contato você já transforma efetivamente um lead de telefone, porque você já tem gente treinada, que no teu caso é secretária ou é auxiliar de cirurgia? Quem é que entra em contato com ele? É a minha auxiliar e a parte das consultas é as secretárias. Olha que bacana. Eu conheço alguns plásticos que conseguiram resolver esse problema de encontrar essa secretária lucrativa e vendedora a partir do momento que colocaram as auxiliares de cirurgia para falar com esses pacientes. E elas são bonificadas, é lógico, por fechamentos e tudo mais. E como é que você treinou tanto a secretária quanto a tua auxiliar para fazer esse trabalho que conseguir convencer esse paciente a agendar? A minha auxiliar, assim, a gente fica junto o tempo todo. Então, eu consigo... no começo, eu pedia que ela me mostrasse sempre, toda hora. E eu falava, assim, você vai responder assim. Baseado em situações reais, eu poder treinar. Claro que a gente tem as mensagens prontas. Então, sempre tem várias mensagens prontas que vai auxiliar nesse diálogo. Mas é uma mensagem pronta... também com muita personalidade, eu que montei, então tem toda a minha cara na mensagem. Mas o meu treino foi no dia a dia. Eu montei primeiro algumas conversas fakes para ela, se o paciente falar isso, você vai falar isso, se o paciente falar isso, você vai falar isso, como se fosse processos, né? Eu criei processos no WhatsApp. E aí, depois foi baseado no dia a dia, chegava uma coisa que ela não sabia, ela me mandava, e hoje ela já se vira muito bem, independente de mim. Ela vem só nos casos mais difíceis que ela fala, doutora, é esse, eu não sei o que você acha, e daí eu vou e falo, faz isso, isso. Mas agora, muitos ela se vira sozinha, porque eu já treinei vários processos, várias situações, e aquelas que não estavam treinadas, ela já teve a oportunidade de ter essas situações e de perguntar para mim, e ela também tem boa vontade, aprende rápido, então dá certo, ela converte bem. O pessoal sempre fala que o olho do dono é que engorda o gado, né? É uma expressão, pelo menos no interior lá de São Paulo, eles utilizam. E eu vejo que, talvez, eu não digo a maioria, mas muitos dos seus colegas, eles erram em uma coisa quando eles contratam uma secretária. É interessante a gente dar autonomia para as pessoas, a gente sempre tem que dar essa autonomia para as pessoas conseguirem performar, mas eles delargam muito, delargam no seguinte sentido: contrato, explico uma vez só o que ela tem que fazer e nunca eu checo se está respondendo da maneira correta, se a gente pode melhorar, e pelo jeito você sempre ficou em cima. Deixa eu ver o que você respondeu. Quando tem esse tipo de resposta, responde assim, responde assado. E eu sempre falo, se a cada 15 dias você fizer uma reuniãozinha rápida só para ajustar esses processos com a secretária, tua vida seria outra, porque ela ia performar muito mais do que performa. Como que é no teu dia a dia, junto com a tua equipe? Eu sei que você agora é sócia já há um tempo, né, de alguém que já estava estabelecido no mercado, que já talvez tinha esses processos, mas você tem algum papel ali importante? Você faz alguma atividade com essas secretárias ou com a equipe, seja
secretária, recepcionista, pré, pós, cirurgia, com essa equipe em geral? Você tem algum processo para lidar com ele, para gerenciar essas pessoas? Sim, a gente tem feito reuniões também, Vitor. Reuniões agora tá cada mês, assim, de organização. Então, realmente, de ver, a gente, na verdade, tá. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente nunca achar que tá tudo certo. É bem o que você falou, sempre tem que estar de olho, porque por mais que pareça redondinho, nunca vai estar redondinho. Então, você sempre tem que estar fazendo consultoria. Então, por exemplo, lá na clínica a gente está já faz desde o começo da pandemia que a gente está com consultoria de gerenciamento, de atendimento ao cliente, de endomarketing. Então, assim, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, sabe? Muito mesmo. Eu perco o sono pensando o que eu vou fazer para melhorar o atendimento, tá. E é quando vem as ideias, daí eu pego as notas do iPhone, blá, 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 e anota, e daí tem que pôr em prática. Então, eu acho que a cada mês a gente faz essas reuniões, a gente tem feito treinamento de equipe, então melhorou muito, assim, nos últimos 2 anos. Já era muito bom, mas eu acho que isso é um ponto muito importante, que eu até aprendi com a Fabiola, minha sócia. A gente sempre tem que buscar melhorar, sempre, o atendimento ao paciente. Por mais que você ache que você tá bom, você nunca tá bom. E eu sou muito assim, eu sou muito inquieta. Então, eu sempre penso o que eu posso fazer para melhorar, o que eu tô deixando de fazer. Então, para ir com a equipe, com a endomarketing, com atendimento, com atualização, tudo em tudo. Eu acho que a gente pode virar isso no marketing, colocar isso nos estudos, colocar isso no atendimento ao paciente, no marketing de relacionamento. Então, eu sou meio inquieta. E aí, nesse sentido, é bom. E eu acho que é uma coisa que tem que levar. Porque, por exemplo, a minha sócia já está no topo e ela é inquieta também. Ela sempre procura buscar mais atendimento. E eu sou muito assim, peguei muito assim. E também com a minha equipe continuo treinando e o tempo todo. E eu acho que a gente nunca pode parar. Nunca. Por mais velha e boa que esteja, nunca pode parar de melhorar. Eu acho que quando você para... tudo para junto, né? A evolução e começa a ficar para trás. Ainda mais na minha área, que é uma área de muita atualização. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, não só nos conhecimentos, mas na parte de marketing e endomarketing, relacionamento e tudo que envolve o atendimento ao paciente. Com certeza, aquela coisa, né? O novo de hoje é o velho de amanhã. Então a gente tem sempre que estar evoluindo, isso a gente sempre tem que estar fazendo. E você, qual foi? Eu vou fazer 2 perguntas aqui em uma. Qual foi a última, e aí você não precisa responder nessa hora. Qual foi Tá. a última coisa que vocês fizeram para melhorar a experiência do paciente, a jornada desse paciente? E qual foi uma coisa que não foi a última, e talvez nem uma das últimas, mas que você se lembra que, poxa, deu muito certo e que talvez seja melhor, que até hoje você já colocou em prática? Ó, a última foi a gente colocar o paciente as duas eu vou falar relacionada a transplante. Então, a última foi o paciente do transplante. Quando ele chega, ele recebe um fone descartável, que eu comprei um monte agora na pandemia, e um iPad, que eu comprei só para isso, e que vai passar um vídeo da cirurgia. Então, quando o paciente chega, que é de transplante capilar, ele vai sentar na recepção e ele vai receber esse iPad com esse fone descartável e ele vai ver todo um vídeo que a gente gravou na cirurgia com os processos. Porque quando entra no meu consultório, ele já viu como funciona o meu procedimento e já vai chegar com as dúvidas para tirar. Então, esse auxiliou muito na jornada, tanto para facilitar na consulta, quanto até para você trazer mais valorização, né? Trazer mais valor para sua consulta, que o paciente chega e vê, nossa, né? Olha que atendimento personalizado, eu tenho um fone para mim, eu tenho um iPad só para mim, eu tô aqui vendo esse vídeo, então que legal. Então, isso foi a última que eu acho que ajudou muito na jornada do paciente. E, e o que eu acho que mais funcionou realmente foi quando eu coloquei o WhatsApp direto com a minha auxiliar. Que também, assim, funcionou, porque antes ficava tudo um WhatsApp só para a parte de clínica e para a parte de transplante. Então, eu via que os pacientes de transplante ficavam meio perdidos, porque as secretárias não têm o treinamento, conhecimento para isso. E então, quando eu joguei lá para cima, né, a clínica tem 2 andares, então, quando eu joguei lá para cima, o paciente manda mensagem, manda no mesmo número do Instagram, né? Aí, se elas veem que é transplante, elas já mandam para a minha auxiliar lá em cima, e a minha auxiliar, na hora, já começa a falar com ele. Então,
Qualquer dúvida, eu tô lá do lado, a gente trabalha sempre junto, então ela fala comigo. Então, isso eu vi que foi o que mais fez diferença, porque eu puxei para mim e puxei para aquilo, para quem sabe do assunto, então converteu muito mais. Foram essas duas estratégias. Eu achei as duas fantásticas. A do preparar o paciente com um foninho descartável, toda essa preocupação, ao invés dele ficar inquieto na sala de espera, reclamando de ar, vendo ali. Esses dias eu fui até num consultório, fui fazer um exame, na verdade. Daí eu fiquei na recepção meia hora, a gente estava em jejum e vendo Polishop e fritando coisa. Eu falei, não, mas não tá, sabe, que experiência é essa que quer me proporcionar, né? Vitor, do consultório. Tiramos a TV, colocamos só o ambiente. Isso é uma coisa que a gente está mudando, basta reformando a clínica, tudo, mas já tiramos a TV porque não, para nem ter essa coisa de poluição, sabe, visual, para ser bem. Exato. Ele E como você trabalha com tickets altos, né, principalmente aí no transplante, como funciona a hora de falar o orçamento para esse paciente? É você que faz? É essa sua auxiliar que faz? Você tem alguma técnica que você utiliza que geralmente aumenta mais a conversão? É lógico, o paciente já tem essa indicação, já é o sonho dele, talvez ele só falta aquele empurrãozinho, ou só simplesmente falar, tá aqui o teu orçamento formalizado. Como é que funciona? a parte clínica, quem passa, então a MMP, os lasers, tal, 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 é lá embaixo. Então elas passam e eu não me envolvo, porque aí tem diferença de pacote, então assim, essa coisa daí eu deixo para ter uma responsável só para o financeiro da clínica, ela que passa. A parte de transplante, eu quis trazer para mim mesmo. Porque o paciente fica nessa, vai, volta, ele já vem. Então, assim, eu já quero passar para ele já marcar, porque eu acho que é o momento que ele tá assim com o encantamento da consulta. Então eu não quero nem que ele desça. Então eu passo normal. Eu aprendi isso com o meu professor de residência. Ele falou assim: você tem que passar como se fosse uma receita de bolo. É isso e mais isso e acabou. Então eu sempre mostro o preço. Ó, é isso, tem essa forma de pagamento e pronto, que dia que você quer marcar, como se fosse uma coisa normal. Acho que a gente tem que desmistificar esse negócio de dinheiro, né? O médico tem muito isso. Ai, não posso, né? Não posso cobrar, não posso ganhar. Não, é um trabalho como qualquer outro. Então, eu passo na maior naturalidade. Não era assim, Vitor. Na verdade, eu aprendi. Hoje em dia, eu fico muito blasé, passo e pronto, porque eu sempre lembro desse meu professor que falava: você tem que passar como passa uma receita normal e cara de paisagem tá tudo certo. Você tá cobrando pelo seu serviço, nada mais justo. Exatamente, aquela coisa que eu sempre falo, médico que age, né, como médico ganha como médico, e médico que age como empresário ganha como empresário. E essas horas a gente tem que agir como empresário, não tem problema nenhum, é o que o paciente quer, é o que é indicado, porque é tudo na ética, né? É, É o que é indicado, a gente vai lá e fala. Só que você falou para mim que antes não era assim. O que mais que antes não era assim, Tamara? Que mais que antes a Tamara médica ou aquela estudante, talvez idealista, o que era diferente do que é hoje, depois de ter engolido alguns sapos, de ter estudado tanto, de ter feito tanto pela carreira e ter se deparado com um mercado que estava muito saturado e aí você conseguiu contornar e ter sucesso. O que era antes e o que é a Tamara hoje? E algumas coisas além dessa de falar sobre dinheiro. eu acho que eu melhorei muito no meu atendimento mesmo ao paciente, porque o que era antes, vamos pensar assim, um atendimento de convênio, né, que a gente tinha que atender mais rápido, não era focado, então assim, era uma coisa muito, cada hora era uma queixa diferente, então o que era antes e hoje não é mais, eu acho que é o atendimento. Melhorei muito o atendimento ao meu paciente, justamente por poder fazer uma consulta particular com mais tempo e poder trabalhar numa coisa que eu amo, que é cabelo, e poder trabalhar numa coisa que eu estou assim, que eu vejo todo dia e toda hora, hábito. Então, aquilo que virar hábito, você faz com excelência. Então, a minha consulta de cabelo, ela virou um hábito. Então, eu faço ela de olhos fechados para o paciente. E faço de uma maneira muito melhor do que eu não fazia antes. Então, mudou isso a parte do atendimento. Eu acho que antes eu não atendia como eu atendo hoje, mas porque eu tenho essa excelência de
tá lá no hábito, todo dia fazendo a mesma coisa o tempo todo, e isso minimiza erro, faz com que você tenha mais segurança para falar com o paciente, mais segurança para passar um tratamento. Então, antes, eu ia passar um tratamento de 6 meses de laser, de MMP, o paciente ia gastar lá X. Eu tinha medo, será que eu falo isso? Será que tá certo? Será que ele quer isso? Será que eu devo mesmo? Não passo só um remédio pronto? Hoje não, hoje eu passo, eu sei, eu tô certa de que aquilo vai ser o melhor para o paciente. E eu acho que essa segurança que eu não tinha antes ajuda a converter, ajuda ao paciente até a gostar mais, porque tudo que um paciente quer é um médico seguro. Então, essa segurança é uma coisa que eu fui ganhando com o tempo, de estar fazendo sempre a mesma coisa, estudando e me aperfeiçoando sempre no mesmo assunto. Se tornar aquele satélite que a gente falou, e é só o começo, né? Porque esse satélite tende a, daqui a um tempo, começar a deixar o pessoal fazer estágio dentro da clínica dele, e aí ele ganha um transplante por semana a mais, só desse colega que vai entender como é que funciona o processo ali dentro, lançar um curso para ensinar esses colegas a fazerem isso, e assim, esse satélite tem tudo para crescer, né? E olha só, Tamara, se a gente for falar de marketing, a gente focou muito aqui em Instagram. O que além de Instagram, que no Médico Celebridade, ou em algum outro curso, ou na tua vivência, é vital para o médico hoje, principalmente da sua área, né, que lida com estético, o que é vital ele fazer de marketing, além de estar no Instagram? De mídias sociais, eu acho que de marketing digital, o Google Ads, assim, com certeza. Eu não sei como em cidades maiores, mas uma cidade igual a minha, que tem 400 mil habitantes, faz toda a diferença. O paciente vai no Google procurar qual é a dermatologia especialista em cabelo, qual é a especialista em transplante capilar, né? Transplante capilar Maringá. Então, faz toda a diferença. E eu também falo sempre para todos meus colegas que perguntam, invista em Google Ads, vale muito a pena, vale muito mais a pena do que ficar pagando agência, do que ficar pagando post, você colocar um dinheiro onde vai ter um retorno. E o Google Ads, para mim, são os dois que dão mais retorno, o Google Ads e o Instagram. Eu tenho canal no YouTube, mas é uma coisa que eu não consigo me dedicar, assim, sabe? Eu não consigo responder todos os comentários lá. Então, eu tenho deixado um pouco de lado o meu canal no YouTube. Até preciso voltar. O que eu faço é repostar do Instagram para o YouTube. E o transplante é uma área que tem muito giro no YouTube. Mas eu não consigo me dedicar assim tudo. Então, eu acabo escolhendo. Então, eu acho que a área do Google Ads é uma coisa que realmente vale a pena fazer uma campanha bem feita. Isso faz toda a diferença. No Médico Celebridade a gente fala muito sobre essa questão do Google, né? O quanto, e me espanta cada vez mais chegar alunos médicos celebridade que nem sabiam que aquilo existe. Eu falo, nossa, mas é o básico, né? Que você deveria saber. E de conceito de marketing, de questões mais teóricas, talvez. Tem algum conceito que você ouviu ultimamente, que você leu, viu no livro, que você até viu num curso, alguma coisa assim que te abriu os olhos e explodiu sua cabeça? Porque sempre tem essas coisas, né? A gente ouve um conceito novo e fala, poxa, que bacana isso aqui, eu acho que isso aqui serve para mim, ou eu testei isso aqui dá certo. Não sei se você gosta dessas coisas, de teorias, conceitos e tudo mais de marketing. Na época eu estava estudando muito marketing, na época que eu estava fazendo o curso, que foi no começo da pandemia, né? Acho que foi ano passado, no começo da pandemia. Então, é assim, o que eu gosto muito, Vitor, é endomarketing. Eu gosto muito. Eu acho que uma coisa que eu tenho que melhorar é marketing de relacionamento. Essa parte de pós-venda, eu acho que isso é uma coisa que tem que melhorar ainda na minha clínica. E eu fico quebrando a cabeça, né? Que forma que eu vou fazer isso? Mas a parte de endomarketing eu gosto bastante. Eu acho que essa coisa de encantar o paciente no atendimento faz toda a diferença. Porque eu sou assim, quando eu vou num restaurante, eu olho muito o ambiente, não só a comida, né? Então, o endomarketing é uma coisa que me atrai muito e eu acho que faz toda a diferença no atendimento do paciente, porque hoje em dia a gente tem pacientes muito exigentes, e o endomarketing faz parte disso. E como lidar com esse paciente muito exigente? Você tem que ser exigente também, você tem que ser exigente em tudo, no seu atendimento, no seu marketing digital, na sua clínica, em tudo. Você tem que ser exigente também, tem que ter bom gosto. Eu acho que você tem que estar em sintonia com esse paciente que está com você. Eu vejo que essa questão do ser exigente, eu tenho muito isso também. Se eu estou saindo da trilha em qualquer coisa, se eu passo 2, 3 dias seguidos fora, não é que eu faço dieta, mas comendo além do que deveria comer,
E no primeiro sinal que eu tenho ali, eu falo, não, mudou a partir de amanhã, mudou. Qualquer coisinha que eu vejo que dá um sinalzinho de alerta, eu vou e mudou. Eu penso, mudou. Eu vejo pessoas como você também, tá sempre com esse sinal de alerta ligado. Você ainda não melhorou, talvez do jeito que você acha que deveria estar, mas você já sabe que é aí que você vai precisar trabalhar. Você está com o sinal de alerta ligado. E eu vejo que a vida do médico empreendedor, esse que vive de consultório, que é o teu caso, que vive bem, que está com nível de satisfação da carreira 11, né, nem 10. Não, ainda não, calma. A gente tem que. Eu já falei, sou inquieta. Eu fico assim, o que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? É. Então, Nossa. a gente está sempre assim, né? Mas eu vejo que é uma vida muito solitária, muitas vezes. Que você acorda todos os dias, escova o dente, e na hora de dormir você escova o dente pensando em como melhorar, em o que fazer, em como pagar o salário, isso. Mas ninguém mais te ajuda. As pessoas que você contrata, elas recebem salário, lidam com a tarefa dela, vão embora, mas não ficam pensando assim, nossa, como eu vou fazer a clínica da Tamara crescer? Como que eu vou fazer? E no teu caso, você para fazer essas melhorias, você é muito solitário ou você tem pessoas, além da, talvez sua sócia, talvez marido, pessoas que te ajudam a pensar, clarear suas ideias e colocar em prática? Eu já fui muito solitária, Vitor, muito. Assim, às vezes a gente se sente mesmo, é igual você falou, de pensar, né? Porque muita gente não entende essa inquietude. Fica assim, gente, mas calma, por quê? Não precisa tanto ser tão ansiosa, né? Ficar pensando o que você vai estar daqui 10 anos, mas esse é meu jeito. Mas hoje em dia eu tenho dividido muito e ajuda. Eu acho que, sim, eu acho que com o meu marido ele me esclarece, porque ele é um ótimo gestor. Então, e ele tem essa parte de gestão de pessoas muito boa, essa parte de marketing. Então, ele me traz um olhar de fora, que eu muitas vezes estou dentro do furacão, que eu mesmo crio, que eu mesmo crio. Então, ele tem esse outro olhar. E com a minha sócia demais, assim, ela é uma mentora para mim. Então, ela foi a minha professora e hoje ela é uma mentora. Tudo que eu quero implementar na clínica da parte de tricologia, eu tenho muita independência e ela também, tudo ela pergunta para mim. Então a gente tem um relacionamento muito bom. Eu acho que ter um mentor é muito legal, porque você tem alguém que você se espelha, que já está lá 10 anos à frente e que você confia muito. Então, se eu tenho uma ideia diferente, eu pergunto o que você acha, a gente troca uma ideia, isso faz toda a diferença, porque ela me abre um outro caminho que eu não pensava, ou ela fala, legal, Tamara, excelente ideia, vamos fazer isso na clínica. Então, a gente é bem parceira nesse sentido, e dividir as dores desse crescimento, eu acho que é muito importante, porque exatamente o que eu tô falando, mostra outros caminhos que muitas vezes você não vai ver quando você tá sozinha dentro do turbilhão que você mesmo cria. Essa que é a verdade, né? É verdade. Tem até uma frase que agora eu vou parafrasear ela que você falou, o olho do furacão. A gente não enxerga o furacão dentro dele, quando a gente está dentro dele. Só fora dele. Dentro dele a gente só vê vento ali. A gente nem vento, a gente nem vê. A gente vê mas sei lá o que a gente vê. Mas fora você consegue ter uma noção que aquilo é um furacão. Fora Exatamente. você vê, aquilo é um furacão. Dentro você não vê. Dentro você vê outras coisas ali, mas não um furacão. Né? E é muito interessante isso aí, de você compartilhar, de ter pessoas, ter a rede de apoio, igual toda grávida tem que ter uma rede de apoio familiar. O empreendedor precisa ter a rede de apoio, seja um marido, uma esposa, um irmão, uma irmã, um mentor, um sócio, alguém que ele pode dividir, porque senão ele tem pessoas que ele paga salário, mas essas pessoas não estão comprometidas muitas vezes em buscar alternativas. Elas estão lá para cumprir horários e fazer funções. Tamara, qual foi a principal ação que você fez até hoje na sua carreira? Que você, assim, se não fosse essa ação, porque é interessante quando a gente pega a carreira de médico. Talvez se você tivesse caído no conto da sereia, ainda mais, você falou para mim que há uns 5, 6 anos que você fez aí a sua residência e tudo mais, se você tivesse caído no conto da sereia de, tá bombando as clínicas populares, vem aqui, atende aqui, você vai atender o dia inteiro, você vai ter paciente, você vai ganhar por dia em dinheiro, 1.000, 2.000 reais, vai ficar aqui. Se você tivesse tomado uma decisão precipitada no começo da sua carreira, tivesse ido para o caminho mais curto, você não viveria talvez de consultório. Você talvez teria que estar dando um plantão aqui, trabalhando em clínica de um dono A, B ou C. Mas você tomou talvez uma decisão e essa decisão foi o que te guiou e te trouxe até aqui. Se você pudesse voltar atrás, qual decisão seria essa? Eu acho que a decisão foi sair de onde eu estava, confortável, nessa outra cidade, que eu já estava há 2 anos, estava ganhando bem, estava criando um nome na dermatologia estética, eu estava confortável lá e sair da zona de conforto para vir para cá. Então, quando eu vim, eu pensei,
bom, eu vou ganhar menos, mas é o que eu quero voltar para Maringá e eu quero trabalhar lá e eu quero trabalhar com cabelo. Então eu não tinha certeza se isso ia dar certo, porque era afunilar demais, né? Mas eu acho que foi assim, a decisão mais certa e vir para cá e não entrar em convênio. Porque quando eu voltei para cá, poderia ter entrado, mas eu falei, não, não tem como você fazer um trabalho bom de cabelo com convênio, com uma consulta rápida, não existe essa possibilidade. A consulta de tricologia é muito demorada. Então, eu não entrei em convênio. Eu acho que eu tinha muito medo de ter largado o certo, que eu estava nessa cidade, pelo incerto, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E deveria ter feito antes, mas eu acho que eu vim numa época que eu já estava mais madura na dermatologia, então acho que no fim deu tudo certo e foi essa virada de chave de sair da zona de conforto, porque se eu continuasse na zona de conforto, ficaria bom, ficaria, mas eu acho que não poderia crescer como eu posso crescer aqui, entendeu? Aqui o horizonte é mais longe. Mas eu vejo que toda pessoa de sucesso ela tem uma decisão desconfortável que ela precisou tomar, ou várias decisões desconfortáveis. E a maioria paralisa nessa hora, né? Prefiro Não, ficar eu no fiz até terapia, conforto. assim, não foi nada fácil, porque Não é fácil. eu tava lá no conforto, mas foi a melhor decisão. Então, realmente não é fácil, mas é uma coisa que no final você vai entender que valeu a pena mesmo. Inclusive, eu acho que nos primeiros meses, tem gente que até nos primeiros anos, quando toma essa decisão desconfortável que leva ao sucesso, essa pessoa fica se questionando, será que eu fiz certo? Por que que eu fui? Eu sou burro, por que que eu fui largar aquilo lá? E fica se martirizando até que as coisas acontecem, né? Uma Me hora. fala uma hora a chave vira. Me fala uma coisa, tem alguma coisa que te frustrou na medicina? Desde quando você desde quando você entrou na faculdade, talvez com aquele idealismo todo do que era ser médico e tudo mais, teve alguma coisa que te frustrou no mercado da medicina ou na medicina em geral? Ah, Vitor, eu acho que ainda frustra. Para a parte da dermatologia, a gente é muito invadido, né? E por outras especialidades, né? E isso era uma coisa que piorou muito em 2016. Foi quatro médico, 2015, né? E aí 2016, quando outras especialidades começaram a invadir muita arte, a parte estética, eu estava na residência já. Então isso frustra, ainda frustra muito, porque a gente vê muita gente invadindo. Então eu tenho muita pena, porque a dermatologia é tão linda, tão difícil, né? Uma das residências mais concorridas e está sendo tão invadida. Então isso me frustra cada dia que eu vejo é, a desvalorização. Eu acho que a gente está muito desvalorizado na nossa profissão e meio sem um rumo para onde tomar, porque eu não vejo muita gente defendendo ou lutando ou querendo, fazendo algo que vá ter que vai ter um resultado de verdade. Então, isso me frustra na parte da medicina, essa parte da invasão que a dermatologia está tendo. Exatamente. O que me frustra também é eu vejo muito curso online de médico. Aliás, eu tenho até curso que ensina médico a lançar curso. Aí eu vejo alguns médicos lançarem, eles são da área principalmente de dermatologia, de estética, e eles dão curso para outros profissionais. Eles ensinam aquilo que eles fazem ou para outros profissionais fazerem. Ou seja, o meu compromisso aqui é ganhar concurso, não estou nem aí com o mercado, não estou nem aí com meus colegas. Isso me deixa também, de alguma certa forma, apreensivo os rumos que está se tomando, né? Porque não tem critério nenhum para entrar nesses cursos, então você, para fazer um transplante capilar, teve que passar por residência, anos e anos, passar pela faculdade de medicina e depois se especializar nessa área, enquanto alguém que talvez tenha um curso qualquer aí de 1, 2 anos pode fazer. E eu vejo que está acontecendo isso, os próprios colegas ensinando outros profissionais, né? Eu acho que é muito culpa do próprio médico mesmo, muito querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, né, por conta desses cursos e sem critério nenhum. A gente ajuda a se afundar, com certeza. E é uma coisa que é difícil, eu acho que não tem mais jeito, eu acho que já está tudo invadido mesmo, mas cabe a cada um fazer um serviço de excelência para buscar um público que quer esse serviço de excelência, de ser feito por um médico. Eu acho que tem público para tudo. Mas frustra realmente o que está virando e muitas vezes por conta do médico que está ensinando os outros. Exato. E eu te trouxe aqui, obviamente, eu considero você uma médica celebridade aí que vive e ser médico celebridade não é paparazzi, sai na rua e pede autógrafo, não, é viver confortavelmente com consultório particular, que é coisa que poucos vivem. A maioria ainda está
defendendo de plantão, convênio e tudo mais, e não vive confortavelmente. E na tua visão, ser uma médica celebridade, quais são esses atos, quais são esses conceitos que ele tem que levar, que não são nada assim, de alguma forma, pejorativos, né? A gente não está sensacionalista, nada disso. O que é ser um médico celebridade, ou esse médico que consegue viver confortavelmente de consultório particular? Para você, quais são as ações que ele tem que ter? Eu acho que ser médico celebridade é ser autoridade naquilo que você fala e naquilo que você faz. Então, quando você tem autoridade, conhecimento, você se dedica ao estudo, você se dedica ao atendimento, você se dedica ao marketing, você se torna um médico celebridade naquilo. Porque você é uma autoridade. Então, existem médicos celebridades de várias especialidades e subespecialidades, porque você consegue ser autoridade naquilo. E o paciente vai te reconhecer como tal, porque ele vai ver que você sabe o que você está falando e ele vai trazer esse mérito para você. Então, para mim, é isso: é você estudar, ter autoridade e saber o que você está fazendo e fazer bem feito, desde o atendimento, desde o marketing inicial até o final. Isso envolve atendimento ao paciente e cuidar da dor dele. Maravilha, eu também concordo com você, assina embaixo, que essa autoridade, esse médico que tem competência no que fala, e o principal, ele não faz marketing para ele. Quem segue a Tamara, quem ganha? É a Tamara que ganha? Não, é a pessoa que segue, que tá, e a gente sabe, cabelo, é autoestima pura. A pessoa não deixa de ir num casamento, talvez de uma melhor amiga por conta de um problema de cabelo. Ela deixa de sair de casa e se relacionar. Ela tem vergonha, talvez, ela não se relaciona, não consegue ter um parceiro há muito tempo, ou o homem também não consegue ter uma parceira. Então, quem que ganha? É a Tamara? Não. Quando ela faz marketing, quem ganha é o paciente dela, que eu ouvi ela falando, né, Tamara? Eu acredito que é mais ou menos assim. Sim. E as duas últimas perguntas que eu sempre faço no Médico Celebridade, e aí eu já me despeço de você, eu vou fazer elas e aí você termina o show aqui. Que as duas perguntas são as seguintes: se você tem um livro que você pode indicar, que um dia você leu e que fez sentido para a sua vida, e que esse livro fez sentido para sua vida, foi um livro de marketing, um livro de alguma coisa que você leu e falou, poxa, que legal, gostaria que meus colegas lessem esse livro. A segunda pergunta é, não sei se você tem frases, mantras, mas se você pudesse, e você pode até inventar uma frase aqui, tá? Mas se você pudesse mandar um e-mail, um SMS, mandar um direct para todos os seus colegas para eles lerem uma frase que demonstra muito o teu conceito de vida, aquilo como você enxerga, seja profissão, seja a vida. Qual seria o livro? Qual seria essa frase? Tá bom, Vitor. Um livro que eu já vi você até falando dele, que eu li uma vez, é o Antifrágil. Eu gosto muito desse livro. Não sou muito do mercado financeiro, já quis, mas eu acho que eu gosto muito dessa questão de você não ser frágil, de você quer uma coisa, como diz o nome, né? Lutar e ir atrás. Então, eu indico bastante. Eu li com o meu marido esse livro. Eu gosto muito do Antifrágil, porque é uma filosofia de vida. É isso, é você sair da zona de conforto. É você estar no meio do caos e do meio do caos você conseguir se destacar. E a frase que eu diria é uma frase até que está no meu convite de formatura. E eu acho que leva até hoje. Eu estava mexendo nas minhas gavetas ontem, encontrei e eu lembrei dela. Que é assim, só se chega num objetivo quando a vontade de lutar é maior do que a de vencer. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que aproveitar o caminho e gostar desse caminho, não pensando no resultado, mas curtindo esse caminho e fazendo valer cada passo desse caminho para eu chegar no meu objetivo. Então, eu tenho que gostar do que eu faço, gostar do meu atendimento, porque aí a gente vai chegar onde a gente quer. Maravilha. E para a gente, de verdade, finalizar, mercado da medicina, como você enxerga daqui para o futuro, seja 5, 10, 15 anos? A gente não tem bola de cristal, não quer adivinhar nada, mas como você enxerga? Muito obrigado, Tamara. Foi prazeroso, eu aprendi muito com você, tenho certeza que quem ouviu isso aqui foi inspiração pura. Vão levar você no coração de tanto que eles se inspiraram e vão com certeza depois te seguir e ver tudo aquilo que você está fazendo, porque foi em alto nível o nosso papo. Fala então pra gente sobre a tua visão sobre o mercado de medicina. Meus parabéns, muito obrigado e até uma próxima, gente. A gente vai se falar ainda muito. Ah, que bom, Vitor, fico feliz.
Em mercado de medicina, eu acho que é a da subespecialização, né? Como na área da dermatologia, eu faço a parte de cabelo, eu acho que o futuro vai ser mais ainda, vai ser uma dermatologista especialista em tricologia que faça só alopecia frontal fibrosante, ou que faça só doenças autoimunes, ou que faça só transplante capilar. Então, eu acho que o futuro da medicina, para quem quer se destacar ainda com a medicina do futuro, é a subespecialização. É você atender um público, você saber qual público que você atende e ter esse direcionamento para ele e fazer um atendimento especializado, porque o paciente quer. Não adianta querer estudar tudo que a gente não dá conta, ou atender ou fazer marketing de tudo. A gente tem que se subespecializar e cada vez mais, porque se você fizer um bom atendimento e você ter autoridade naquilo que você faz, você vai ter pacientes, independente da situação que a medicina tiver.